Nesta série, vamos explorar as histórias dos personagens bíblicos chamados Zacarias. Enquanto muitos conhecem o profeta Zacarias, que desempenhou um papel crucial na reconstrução do templo em Jerusalém, você sabia que há mais de 30 Zacarias mencionados nas Escrituras? Alguns são figuras centrais em momentos críticos, outros aparecem brevemente, mas todos contribuem para o vasto mosaico da narrativa bíblica. Neste vídeo, vamos mergulhar em suas histórias, desvendando como cada um deles deixou sua marca na história do povo de Deus. Acompanhe-nos nessa jornada fascinante. O profeta Zacarias foi um instrumento de Deus durante o período de restauração do povo de Israel após o exílio na Babilônia. Seu nome, Zacarias, significa Yahvé se lembra ou aquele de quem Deus se lembra, refletindo a promessa divina de não esquecer seu povo. Zacarias nasceu em uma família sacerdotal enquanto ainda estavam na Babilônia. Sua família estava entre os cerca de 50.000 exilados que retornaram à sua terra natal após o decreto de libertação emitido pelo rei Ciro. Zacarias era filho de Baraquias, embora em algumas passagens bíblicas ele seja referido como filho de Ido, seu avô. Essa variação pode ser explicada pela possível morte precoce de seu pai, deixando Ido como a figura mais destacada em sua vida. Além de profeta, Zacarias também servia como sacerdote, seguindo os passos de outros grandes profetas sacerdotes como Jeremias e Ezequiel. Ele foi contemporâneo de Ageu, Zorobabel, o líder político dos judeus retornados do exílio, e de Josué, o sumo sacerdote. O ministério profético de Zacarias é amplamente documentado no livro bíblico que leva seu nome no livro de Esdras, com menções também no livro de Neemias. Zacarias começou seu ministério cerca de 2 meses após o início das profecias de Ageu, no 8º mês do 2º ano de reinado do rei Dário, em 520 a.C. A mensagem de Zacarias, assim como a de Ageu, era de encorajamento para a reconstrução do templo em Jerusalém e de esperança nas bênçãos futuras que Deus reservava para a nação. O contexto histórico de sua profecia é crucial. Os exilados, após retornarem à sua terra, iniciaram a reconstrução do templo em 535 a.C. Contudo, enfrentaram forte oposição dos samaritanos, o que resultou na paralisação das obras por 14 anos, até o reinado de Ciro. Durante esse período de inatividade, alguns questionam por que Zacarias e Ageu não profetizaram. É provável que ambos ainda fossem jovens ou mesmo crianças na época do retorno do exílio, o que explicaria seu silêncio. Quando finalmente começaram a profetizar, Zacarias era possivelmente ainda muito jovem. Com as exortações de Zacarias e Ageu, o trabalho de reconstrução foi retomado, mas novamente enfrentou desafios, tanto externos, com a interferência do governador persa Tatenai, quanto internos, com o desânimo dos judeus, que comparavam a nova construção desfavoravelmente com o majestoso Templo de Salomão. Nesse cenário, Zacarias e Ageu convocaram o povo ao arrependimento e à confiança nas promessas de Deus. Suas mensagens trouxeram renovação de fé e determinação, resultando na conclusão da reconstrução do templo em 515 a.C. As profecias de Zacarias. As profecias do profeta Zacarias, além de se concentrarem na reconstrução do templo, também ofereciam uma visão do futuro do reino de Deus. Algumas de suas profecias tinham uma aplicação imediata, prevendo a restauração da comunidade judaica após o exílio. No entanto, outras profecias de Zacarias projetavam um futuro mais distante, onde Deus traria bênçãos duradouras para Jerusalém através da linhagem de Davi. Zorobabel, embora uma figura importante na continuidade dessa linhagem, não era o seu destino final. Assim, Zacarias profetizou claramente sobre a vinda do Messias,
o último descendente de Davi. Ele previu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a traição e morte de Cristo, e a promessa de que Deus habitaria no meio de seu povo, uma promessa cumprida em Cristo. A celebração mencionada em Zacarias 14 de 16 a 20 encontrará seu pleno cumprimento no reinado do Cordeiro nos novos céus e nova terra. Zacarias, pai de João Batista. Além do profeta, outro Zacarias bem conhecido nas Escrituras é o sacerdote Zacarias, pai de João Batista. Enquanto desempenhava suas funções sacerdotais no templo, ele foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe anunciou que seria pai. Inicialmente, Zacarias reagiu com incredulidade, e como resultado, ficou temporariamente mudo, e possivelmente surdo, até o nascimento de seu filho. O retorno de sua fala, no nascimento de João, causou grande impacto em toda a região da Judéia, levando as pessoas a se perguntarem sobre o futuro daquele menino. Movido pelo Espírito Santo, Zacarias também profetizou sobre o ministério do Messias. As profecias do profeta Zacarias, além de se concentrarem na reconstrução do templo, também ofereciam uma visão do futuro do reino de Deus. Algumas de suas profecias tinham uma aplicação imediata, prevendo a restauração da comunidade judaica após o exílio. No entanto, outras profecias de Zacarias projetavam um futuro mais distante, onde Deus traria bênçãos duradouras para Jerusalém através da linhagem de Davi. Zorobabel, embora uma figura importante na continuidade dessa linhagem, não era o seu destino final. Assim, Zacarias profetizou claramente sobre a vinda do Messias, o último descendente de Davi. Ele previu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a traição e morte de Cristo, e a promessa de que Deus habitaria no meio de seu povo, uma promessa cumprida em Cristo. A celebração mencionada em Zacarias 14 de 16 a 20 encontrará seu pleno cumprimento no reinado do Cordeiro nos novos céus e nova terra. Zacarias, pai de João Batista. Além do profeta, outro Zacarias bem conhecido nas Escrituras é o sacerdote Zacarias, pai de João Batista. Enquanto desempenhava suas funções sacerdotais no templo, ele foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe anunciou que seria pai. Inicialmente, Zacarias reagiu com incredulidade, e como resultado, ficou temporariamente mudo, e possivelmente surdo, até o nascimento de seu filho. O retorno de sua fala, no nascimento de João, causou grande impacto em toda a região da Judéia, levando as pessoas a se perguntarem sobre o futuro daquele menino. Movido pelo Espírito Santo, Zacarias também profetizou sobre o ministério do Messias. Outros Zacarias na Bíblia. Como mencionado, há pelo menos 30 personagens bíblicos com o nome Zacarias. A maioria deles aparece apenas uma ou duas vezes na narrativa bíblica. Além dos dois Zacarias já apresentados, destacamos alguns outros homens com esse nome. Um chefe da tribo de Ruben, que viveu aproximadamente em 740 a.C. Filho de Meselemias, responsável pela porta norte do tabernáculo. O primeiro israelita a colonizar Gibeão, também conhecido como Azequera em 1 Crônicas 8 verso 31. Um levita que tocou quando a Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém. Um príncipe de Judá enviado pelo rei Josafá para ensinar a lei ao povo judeu. Um levita da família de Asaf, que atuou junto com o rei Ezequias na purificação do templo. Outro Zacarias da casa de Asaf também é mencionado na época de Josafá. Um dos últimos reis do Reino do Norte, Israel, filho de Jeroboão II, que reinou em 753 a.C. Ele governou por apenas 6 meses antes de ser assassinado por Salum, encerrando assim a dinastia de Jeú. Provavelmente um sacerdote durante o reinado do rei Josias.
Um dos homens destacados enviados por Esdras para buscar levitas e pessoas para servir no templo, retornando a Jerusalém. Um profeta que viveu durante o reinado do rei Uzias. Enquanto o rei seguia seus conselhos, o reino prosperava. Há outros Zacarias mencionados na narrativa bíblica do Antigo Testamento, sendo difícil distinguir a quem certas referências se referem. Um exemplo disso são as menções a Zacarias nos livros de Esdras e Neemias. Um Zacarias que merece destaque é mencionado em 2 Crônicas 24 e de 20 a 22. Ele era filho do sumo sacerdote Joiada, e viveu durante o reinado do rei Joás, em Judá. Nesse período, Judá voltou à idolatria, e Zacarias, movido pelo Espírito de Deus, repreendeu severamente a nação por sua conduta pecaminosa. Isso incomodou os nobres de Judá, que, junto com o rei, planejaram e executaram o apedrejamento de Zacarias até a morte no átrio do templo. Esse Zacarias é provavelmente o mesmo mencionado por Jesus em Mateus 23 verso 35 e Lucas 11 verso 51. Entretanto, essa identificação traz algumas dificuldades. O problema é que Zacarias, filho de Baraquias, é o profeta Zacarias discutido anteriormente. Se ele tivesse sofrido tal martírio, provavelmente haveria referências a isso nos livros de Esdras, Neemias ou Malaquias. A tradição judaica afirma que o profeta Zacarias morreu de causas naturais na Judéia, em idade avançada, sendo sepultado perto do túmulo de Ageu. Por outro lado, comparando as palavras de Jesus com as ditas por Zacarias, filho de Joiada, em Crônicas, é possível que se trate da mesma pessoa. Em Lucas, lemos Jesus dizer: "E desde o sangue de Abel, até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim, vos digo, será requerido desta geração." Já em Crônicas, lemos que Zacarias, ao morrer, disse: "O Senhor o verá, e o requererá." Outra informação relevante é que 2 Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica. Assim, a expressão a de Abel a Zacarias pode ser equivalente à nossa de Gênesis ao Apocalipse. Para resolver a questão das palavras a filho de Baraquias em Mateus, os estudiosos propõem 3 possibilidades. A primeira sugere que o Zacarias mencionado por Jesus seja de fato o profeta Zacarias, cujo martírio não foi documentado, contrariando a tradição judaica. A segunda possibilidade é que o Zacarias de 2 Crônicas fosse neto de Joiada, e não filho, com seu pai também chamado Baraquias, mas não mencionado em Crônicas. A terceira possibilidade é que a expressão "a filho de Baraquias" em Mateus seja uma adição equivocada de um copista, visto que não aparece nos melhores manuscritos do Evangelho de Lucas. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!